Olá, eu sou o Patinhas Júnior. Apoie o canal adquirindo nosso e-book de riqueza e mudança de mentalidade, está no primeiro comentário do vídeo fixado. Se inscreva no canal e curta o vídeo para fortalecer nossa missão. Existe um homem na história que, sem ter conta bancária, sem ter empresa registrada, sem ter um centavo no bolso no sentido que conhecemos hoje, moveu mais riqueza do que a maioria dos impérios da sua época. Esse homem não era general, não era rei, não era comerciante. Ele era filho de um carpinteiro. E ainda assim, em apenas 3 anos de atuação pública, conseguiu algo que bilionários modernos passam a vida inteira tentando alcançar: a lealdade absoluta de pessoas que abriam mão de tudo por ele, incluindo o próprio dinheiro. Esse homem se chamava Jesus. E o que eu vou te mostrar hoje não é um sermão, não é uma pregação. É uma análise real de como a autoridade e a sabedoria aplicadas na prática constroem uma riqueza que vai muito além do que aparece no extrato bancário. Mas que também, e aqui está o ponto que quase ninguém explica, gera riqueza material de verdade quando os princípios são entendidos e praticados com consistência. Se você chegou até esse vídeo achando que riqueza é só dinheiro, prepare-se para revirar sua cabeça. E se você já entende que riqueza começa por dentro mas ainda não sabe como transformar isso em resultado prático na sua conta, fica comigo do começo ao fim. Porque esse conteúdo foi feito para quem está pronto para parar de admirar a teoria e começar a viver a prática. Primeiro, eu preciso destruir uma imagem que a maioria das pessoas carrega na cabeça. A imagem de Jesus como um homem pobre, sem recursos, dependente da caridade alheia. Essa imagem está errada. Profundamente errada. E quando você entende por que ela está errada, você começa a enxergar o quanto de riqueza estava presente na história desde o primeiro capítulo. Jesus nasceu num estábulo. Todo mundo sabe disso. Mas o que a maioria esquece de analisar é o que aconteceu nas semanas seguintes àquele nascimento. Homens vindos do Oriente, chamados de magos, mas que na realidade eram estudiosos, astrônomos, homens de influência política e econômica considerável, fizeram uma jornada longa, cara e perigosa para chegar até aquele bebê. E eles não chegaram de mãos vazias. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Agora pensa comigo no que isso significa em termos reais. Ouro era moeda de reserva naquela época, era o que os reis guardavam nos seus tesouros. Mirra era uma resina usada em perfumes e medicamentos raros, que valia fortunas no mercado da época. Incenso era usado em rituais e cerimônias de alto status, com valor equivalente ao de especiarias preciosas. Esses presentes não eram lembrancinhas simbólicas. Eram um aporte financeiro que uma família de carpinteiros jamais conseguiria acumular em décadas de trabalho. E a família de Jesus usou esses recursos com sabedoria. Quando houve perigo, quando o rei Herodes ordenou a morte das crianças da região, eles fugiram para o Egito. Uma fuga que custava dinheiro, transporte, alimentação, hospedagem, instalação em país estrangeiro, sustento por tempo indeterminado. Eles não ficaram esperando o milagre do céu para pagar a conta da fuga. Eles usaram os recursos que tinham disponíveis, com inteligência, para proteger o que era mais precioso. Isso já é uma lição que a maioria das pessoas desperdiça: riqueza é para ser usada com propósito, não guardada com medo nem desperdiçada com vaidade. Agora avança com a história. Jesus cresceu. Aprendeu o ofício do Pai. Trabalhou com as mãos. Viveu anos de anonimato completo. E isso também é parte do processo que a maioria ignora: antes da autoridade pública, existe sempre um período de formação privada. Antes de qualquer pessoa te reconhecer, você precisa se construir nos bastidores. Jesus passou anos assim, aprendendo, observando, desenvolvendo o que precisaria para os 3 anos mais impactantes da história humana. Quando ele finalmente entrou em cena pública, aos 30 anos, ele não chegou como alguém rico em posses. Mas chegou como alguém extraordinariamente rico em algo que vale mais: propósito claro, comunicação precisa e autoridade que as pessoas sentiam antes mesmo de entenderem de onde vinha. E o que aconteceu? Os recursos materiais começaram a aparecer. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, diz algo que poucas pessoas param para ler com atenção: mulheres que tinham recursos próprios, Maria Madalena, Joana esposa de Cusa administrador de Herodes, Susana, e muitas outras, serviam a Jesus e aos discípulos com o que tinham. Esse não era um grupo de 12 homens peregrinando na miséria. Era uma operação que movimentava recursos reais, hospedagem em casas influentes, acesso a lugares importantes, e logística para eventos que reuniam milhares de pessoas ao ar livre.
Pensa no que significa reunir 5.000 pessoas num campo, sem microfone, sem palco, sem estrutura. Isso exige organização, reputação, redes de contato que comunicam o evento, espaço físico que alguém cede, e algum tipo de estrutura mínima para que as pessoas encontrem o lugar. Isso não é pobreza. Isso é gestão de recursos com maestria. Mas onde estava a fonte real de tudo isso? Por que as pessoas abriam as casas, doavam o que tinham, seguiam esse homem por dias em lugares desertos sem reclamar? A resposta está num princípio que os melhores empreendedores, líderes e criadores de riqueza do mundo moderno conhecem muito bem, mas que raramente alguém conecta com a história de Jesus. Ele resolvia problemas. E resolvia bem. Resolvia de forma completa, inesperada, memorável. E quando você resolve o problema de alguém de forma que eles nunca esperavam, eles não só pagam, eles te divulgam, te indicam, te seguem, te financiam. Isso é o mecanismo mais poderoso de geração de riqueza que existe, e ele não mudou em 2000 anos. Tem um ensinamento que Jesus deu que parece simples, mas é devastadoramente profundo quando você aplica ao mundo dos negócios. Ele disse: "Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão." Isso está em Lucas 6:38. Agora tira da cabeça a interpretação religiosa por um segundo e lê como um princípio de economia comportamental. Quem entrega valor de forma abundante, que vai além do esperado, recalcado e transbordante, colhe em proporção equivalente. O mercado recompensa quem entrega mais do que prometeu. O mercado pune quem entrega menos. Sempre foi assim, sempre será assim. Tem uma cena nos evangelhos que eu uso como referência toda vez que alguém me pergunta sobre posicionamento de autoridade. Jesus entra numa sinagoga em Cafarnaum. A sinagoga era o equivalente moderno de uma conferência importante, lugar cheio de pessoas inteligentes, especialistas, formadores de opinião. E Jesus abre a boca para ensinar. O texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Agora presta atenção nisso, os escribas eram os doutores da lei. As pessoas que estudavam aquilo a vida inteira. Que sabiam de cor cada detalhe. Que tinham anos de formação formal. E ainda assim, quando Jesus falou, ele tinha algo que eles não tinham. Não era o conteúdo era praticamente o mesmo. Era a forma como ele falava. Era a convicção. Era a clareza. Era a ausência de hesitação. Era a sensação, que todo mundo na sala sentia, de que aquele homem não estava repetindo o que aprendeu, ele estava compartilhando o que vivia. Isso é autoridade real. E a autoridade real não vem de diploma, não vem de cargo, não vem de título. A autoridade real vem de dentro. Vem de quando você é tão profundamente convicto do que diz, porque você viveu aquilo, porque você testou aquilo, porque você colocou a pele em jogo, que as palavras carregam um peso que as pessoas sentem antes de processar racionalmente. No mundo de hoje, no mercado digital ou no mercado físico, as pessoas que têm essa autoridade atraem clientes, parceiros, investidores e oportunidades de forma que parece mágica para quem observa de fora. Mas não é mágica. É a consequência previsível de construir autoridade genuína ao longo do tempo, através da experiência real e da entrega consistente. Agora vou te mostrar algo que vai mudar a forma como você pensa sobre abundância. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que é conhecida como a multiplicação dos pães e peixes. Mas eu quero que você ouça ela de uma forma diferente hoje. Jesus estava num lugar deserto com uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que significa que provavelmente havia mais de 15.000 pessoas ali. Os discípulos ficaram desesperados. Disseram para Jesus: "Manda embora o povo, para que vão às aldeias comprar comida." A resposta de Jesus foi: "Não é preciso que eles vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." E Jesus disse: "Trazei-os aqui." Ele tomou os pães e os peixes, olhou para o céu, os abençoou, partiu, e alimentou todos. Agora para um segundo imagina o princípio por trás disso: não olhe para o que falta. Olhe para o que você tem. Porque quando você usa o que tem com fé e generosidade, quando você age a partir do que possui ao invés de paralisar diante do que não possui, o suficiente se multiplica em abundante. Isso não é um conceito místico. É um princípio de mentalidade que separa quem constrói de quem espera ter condições para começar a construir.
Quantas pessoas você conhece que dizem: quando eu tiver dinheiro, eu vou investir. Quando eu tiver tempo, eu vou aprender. Quando as condições melhorarem, eu vou empreender. E esse quando nunca chega. Porque a mentalidade de escassez não produz abundância. Quem age com o que tem, multiplica. Quem espera ter mais para agir, continua esperando. Tem outro ensinamento de Jesus que é praticamente um manual de geração de riqueza, e que está escondido numa das parábolas mais conhecidas da Bíblia. A parábola dos talentos. Está em Mateus 25. Um homem rico vai viajar e distribui recursos entre seus 3 servos. Para um dá 5 talentos, que era uma unidade de dinheiro de altíssimo valor. Para outro dá 2 talentos. Para o terceiro dá 1 talento. Quando volta, chama os 3 para prestarem contas. O primeiro investiu os 5 e devolveu 10. O segundo investiu os 2 e devolveu 4. O terceiro enterrou o único talento que tinha, por medo de errar, por medo de perder, e devolveu exatamente o mesmo. O resultado? Os 2 primeiros foram elogiados e receberam mais responsabilidade, mais recursos, mais confiança. O terceiro teve o que tinha tomado e dado ao que já tinha mais. E Jesus conclui com uma frase que deveria estar na parede do escritório de todo empreendedor do mundo: porque a todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso parece injusto à primeira vista. Mas quando você entende o princípio, fica cristalino. Não é sobre ter ou não ter. É sobre o que você faz com o que tem. Quem coloca em movimento o que possui, o tempo, o conhecimento, o dinheiro, as conexões, os talentos, cria mais. Quem enterra por medo, paralisa, procrastina, espera, perde até o que tinha. Porque o dinheiro parado perde para a inflação. A habilidade não usada enferruja. O relacionamento não cultivado some. O negócio não construído fica para sempre na cabeça como um rice. E quero ir ainda mais fundo. Tem um princípio de abundância que Jesus ensinava de forma consistente que está diretamente ligado à prosperidade. Ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra grega usada ali é perisson, que significa excessiva, transbordante, além do necessário. Não é uma promessa de sobrevivência. É uma promessa de excesso. De sobrejo. De mais do que o suficiente. Mas o que o texto não deixa explícito, e que só quem entende a obra completa percebe, é que essa abundância não vinha sem ação. Cada vez que alguém recebeu algo abundante na vida de Jesus, foi porque essa pessoa fez alguma coisa. A mulher com fluxo de sangue saiu de casa, foi até onde Jesus estava, estendeu a mão. O cego de Jericó gritou com toda a força quando todos mandavam ele calar. O paralítico da piscina de Betesda respondeu quero quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, e quando Jesus mandou ele andar, ele levantou e andou. A ação precede o resultado. Sempre. No mundo da riqueza real, funciona exatamente assim. A abundância não cai no colo de quem fica parado esperando. Ela aparece para quem age, mesmo com medo. Para quem arrisca, mesmo sem garantia. Para quem serve, mesmo sem certeza de receber. Para quem planta, mesmo sem ver a chuva no horizonte. Agora eu quero te falar sobre algo que separa os construtores de riqueza dos sonhadores eternos. E isso tem tudo a ver com um princípio que Jesus demonstrou com perfeição, a capacidade de usar a imaginação como ferramenta de criação, não como fuga da realidade, mas como antecipação dela. Pense em como Jesus ensinava. Ele não descrevia apenas o que era. Ele descrevia o que poderia ser. Ele dizia o reino dos céus é semelhante a, e então criava uma imagem vívida, detalhada, que as pessoas conseguiam ver na mente com clareza total. Um semeador que sai para semear. Uma mulher que varre a casa inteira para achar uma moeda. Um pai que vê o filho voltando de longe e corre em direção a ele. Essas imagens não eram abstratas. Eram concretas, sensoriais, emocionalmente carregadas. E o poder disso é imenso. Porque o cérebro humano não distingue com clareza entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você consegue se ver, com detalhes, vivendo a realidade que quer construir, não como devaneio, mas como planejamento emocional, você começa a tomar decisões como se aquela realidade já existisse. Você começa a agir de forma consistente com quem você quer se tornar.
Os melhores empreendedores do mundo fazem isso. Os maiores atletas fazem isso. Os criadores de grandes fortunas fazem isso. Eles habitam mentalmente o futuro que querem criar, e deixam esse futuro guiar as decisões do presente. Isso não é autoajuda vazia. É neurociência aplicada, e Jesus usava esse princípio 2000 anos antes de qualquer laboratório existir. Agora chegou a hora das dicas práticas. Do ponto onde tudo que foi dito até aqui se transforma em ação real, concreta, aplicável na sua vida de hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que nenhuma riqueza começa com dinheiro. Toda riqueza começa com uma habilidade que resolve um problema de outra pessoa. Isso é o começo de tudo. Jesus tinha a habilidade de ensinar de forma que as pessoas entendiam e mudavam. Tinha a habilidade de identificar o problema real de cada pessoa e tocar exatamente naquele ponto. Tinha a habilidade de liderar sem intimidar, de corrigir sem humilhar, de cobrar sem afastar. Então a pergunta que eu faço para você agora é: qual é a sua habilidade? Não há que você acha que deveria ter. Não há que está na moda. Há que você já tem, que veio das suas experiências, das suas batalhas, do que você já viveu e superou. Porque é sempre nessa interseção, entre o que você faz bem naturalmente e o que o mundo precisa pagar para ter, que nasce o negócio, a carreira, o serviço que vai gerar a sua riqueza. E se você ainda não sabe qual é essa habilidade, vou te dar uma forma simples de descobrir o que as pessoas pedem sua ajuda com mais frequência. O que você explica para alguém e eles entendem de primeira, quando antes estavam confusos. O que você faz com facilidade que os outros acham difícil ou demorado. Esse é o ponto de partida. Não descarte isso por ser simples demais. O simples executado com excelência vale mais do que o complexo executado pela metade. A segunda dica é sobre autoridade, e eu preciso que você grave isso: autoridade não se declara, se demonstra. Você não pode chegar para o mercado e dizer: confie em mim. A confiança é construída ao longo do tempo, através de entregas consistentes, de problemas resolvidos, de promessas cumpridas, de transparência nos erros e velocidade na correção. Jesus não chegou dizendo: eu sou a autoridade máxima, me sigam. Ele entrou num ambiente, falou com clareza, resolveu um problema na frente de todo mundo, e a autoridade se estabeleceu por si mesma. No mundo digital de hoje, isso significa, antes de tentar vender, entregue valor gratuito de forma consistente. Ensine o que você sabe. Resolva dúvidas reais. Mostre resultados. Compartilhe o processo. E quando a autoridade estiver construída, quando as pessoas já te conhecerem, já confiarem em você, já terem se beneficiado do que você entrega de graça, a venda se torna quase uma formalidade. As pessoas compram de quem confiam. E confiam em quem demonstrou valor primeiro. A terceira dica é sobre comunicação, e essa é onde a maioria das pessoas perde dinheiro sem perceber. Não é quem sabe mais que ganha mais. É quem comunica melhor. Jesus sabia disso intuitivamente. Ele pegava conceitos profundos sobre o sentido da vida, sobre relacionamentos, sobre abundância, e embalava em histórias simples que um agricultor analfabeto conseguia entender e nunca mais esquecer. No mundo dos negócios hoje, o profissional que consegue explicar o que faz de forma simples e clara, de um jeito que o cliente entende imediatamente o valor do que está sendo oferecido, tem uma vantagem absurda sobre qualquer concorrente mais qualificado que fala em jargões técnicos. Simplicidade não é pobreza de conteúdo. É riqueza de domínio. Porque você só consegue explicar de forma simples aquilo que entende de forma profunda. Então pratica isso, pega o que você faz, o serviço que oferece, o produto que vende, e explica para uma criança de 10 anos. Se ela entende e fica com vontade de usar, você acertou. Se ela fica confusa, você ainda precisa trabalhar a clareza da sua comunicação. A quarta dica é sobre velocidade de execução. E aqui está um dos maiores ladrões de riqueza da nossa geração, o perfeccionismo. A busca pelo momento perfeito, pelo produto perfeito, pela condição perfeita antes de começar. Jesus nunca esperou as condições perfeitas. Ele estava num deserto sem comida para 15.000 pessoas e alimentou todo mundo. Ele estava num barco no meio de uma tempestade e comandou a situação. Ele estava sem convite, sem credencial reconhecida, sem templo próprio, e ensinava da beira de um barco, no topo de uma colina, na casa de alguém. O mercado recompensa quem aparece. Não quem planeja aparecer. Não quem está quase pronto. Não quem vai começar quando o momento for certo.
Quem aparece, quem entrega, quem age, mesmo que imperfeito, aprende mais em 3 meses do que o perfeccionista aprende em 3 anos de planejamento sem execução. A quinta dica é sobre rede de relacionamentos. E essa é provavelmente a mais subestimada de todas as formas de criar riqueza. Jesus entendia que nenhum grande trabalho acontece no isolamento. Ele tinha os 12 discípulos como equipe central. Tinha as mulheres que gerenciavam recursos. Tinha os simpatizantes em cada cidade, pessoas que abriam as casas, que conectavam com os líderes locais, que preparavam o caminho antes da chegada. Cada pessoa era um nó numa rede que amplificava o impacto de tudo o que acontecia. As oportunidades mais transformadoras da sua vida não vão chegar através de algoritmos. Vão chegar através de pessoas. Vão chegar porque alguém que te conhece, que confia em você, que já viu você entregar, vai te indicar para alguém que precisa do que você faz. Invista nos seus relacionamentos com a mesma seriedade com que investe no seu conhecimento técnico. Apareça para as pessoas. Ajude sem calcular o retorno. Conecte pessoas que podem se beneficiar mutuamente. Porque o patrimônio mais valioso que você pode construir é uma rede de pessoas que torcem por você e abrem portas quando elas aparecem. A sexta dica é sobre o princípio da generosidade estratégica. E eu uso a palavra estratégica não para tirar a beleza da generosidade genuína, mas para mostrar que generosidade e prosperidade não são opostos. São aliados. Jesus disse em Lucas 6:38 aquela frase que eu mencionei antes: dai e vos será dado. Mas tem um detalhe que a maioria perde. Ele disse que a medida que você usa para dar é a mesma que será usada para te dar. Isso significa que quem dá com escassez, com contagem, com medo, recebe na mesma proporção. Quem dá com abundância, com generosidade genuína, com o desejo real de que o outro prospere, colhe na mesma proporção. No mundo dos negócios, a generosidade estratégica se parece com isso: você entrega valor além do que foi contratado. Você ajuda o cliente a ter resultado antes de tentar vender para ele de novo. Você ensina o que sabe sem guardar segredo, sem medo de dar demais. Porque quem guarda conhecimento por medo de concorrência não entende que a generosidade cria diferenciação. Ninguém vai embora de quem os trata com abundância. A sétima dica é sobre o que eu chamo de o princípio do talento multiplicado. Lembra da parábola dos talentos? O ponto central é simples: coloque em movimento o que você tem hoje. Não o que você vai ter amanhã. Não o que você teria se as condições fossem diferentes. O que você tem agora. Você tem R$ 10 sobrando? Investe. Você tem 1 hora livre por dia? Aprende algo que vai te gerar renda. Você tem um conhecimento que alguém precisa? Compartilha. Você tem um contato que poderia conectar 2 pessoas? Conecta. O movimento gera movimento. A ação gera aprendizado. O aprendizado gera melhoria. A melhoria gera resultado. E o resultado atrai mais oportunidade. Esse é o ciclo da multiplicação, e ele só começa quando você age com o que tem. Agora quero te falar sobre algo que vai doer um pouco, mas que precisa ser dito. Sobre o preço real da autoridade e da riqueza que gera legado. Jesus foi questionado pelos mais poderosos da sua época. Foi testado publicamente, desafiado em cada ensinamento, tentado a mudar o discurso para agradar quem tinha poder. E ele nunca cedeu. Quando os fariseus tentaram pegar Jesus em contradição com uma pergunta armada sobre impostos: é lícito pagar tributo a César? Ele pediu uma moeda, olhou para ela e disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma resposta que deixou todo mundo sem argumento. Porque ele não entrou no jogo deles. Ele respondeu a partir de outro nível. Isso é o que os grandes construtores de riqueza fazem quando o mercado testa. Quando um concorrente tenta te puxar para uma guerra de preços, quando um cliente difícil tenta diminuir o valor do seu trabalho, quando alguém influente pressiona você a se posicionar de uma forma que não representa o que você é, você não entra no jogo deles. Você responde a partir do nível da sua autoridade, com clareza, sem agressividade, sem ceder o essencial. A autoridade que se curva para agradar todo mundo não é autoridade. É performance. E performance não constrói riqueza real, constrói aparência de riqueza, que some na primeira crise. Tem uma última passagem que eu quero te mostrar antes das palavras finais. E essa é a que mais me impressiona quando penso em construção de riqueza e legado.
Jesus estava perto do fim da sua jornada pública. E num jantar, uma mulher se aproxima com um frasco de perfume de nardo puro, um óleo que valia quase um ano inteiro do salário de um trabalhador comum. E ela o derrama inteiramente sobre Jesus. Os discípulos ficaram indignados. Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. E Jesus os repreendeu: por que perturbais essa mulher? Ela praticou uma boa obra para comigo. Agora pensa no que está acontecendo ali. Uma mulher investiu o equivalente a um ano de salário numa única ação de honra. E Jesus não só aceita, ele defende. Por quê? Porque ele entendia que existem momentos onde o investimento certo, no lugar certo, na hora certa, mesmo que pareça excessivo para quem observa de fora, gera um retorno de impacto impossível de medir em moeda. Aquele ato foi narrado 2000 anos depois. É o maior ROI da história. A lição aqui é dupla. Primeira, aprenda a receber. Muita gente bloqueia o fluxo de abundância por não saber receber, recusar ajuda, diminuir elogios, não cobrar o que o trabalho vale. Quem não sabe receber, bloqueia o ciclo. Segunda, aprenda a investir com grandeza no que tem potencial real de impacto. Não gaste com o que impressiona. Invista no que transforma. Chegamos ao ponto onde tudo se amarra. A grande conclusão que eu quero que você leve para casa hoje é essa. Riqueza não começa no banco. Começa em você. Na clareza do que você sabe. Na coragem de aplicar o que sabe. Na consistência de entregar valor mesmo quando ninguém ainda está olhando. Na generosidade de servir antes de cobrar. Na autoridade que se constrói através de resultados reais, de problemas resolvidos, de pessoas que transformaram a vida por causa do que você fez. Jesus demonstrou isso em 3 anos de uma forma tão poderosa que 2000 anos depois estamos aqui, analisando os princípios que ele usou e aplicando no mundo moderno. Não porque seja religioso, mas porque é verdadeiro. Porque autoridade mais sabedoria aplicada mais consistência mais generosidade é uma equação que produz abundância. Sempre produziu. Sempre vai produzir. A teoria que fica só na cabeça não vale nada. A sabedoria que não virou ação é apenas informação adormecida. O talento enterrado por medo não serve a ninguém, nem a você, nem ao mundo. Você tem tudo o que precisa para começar. Não quando as condições melhorarem. Não quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais certeza. Agora. Com o que você tem. Onde você está. Sendo quem você é, e se comprometendo a crescer no processo. A riqueza que você busca é real. O caminho até ela também é real. E começa no momento em que você para de consumir informação e começa a transformar informação em ação. Esse é o ensinamento que resistiu 2000 anos. E vai resistir por mais 2000. Agora eu preciso da sua participação, porque esse canal cresce com você e por causa de você. Deixa aqui nos comentários qual parte desse vídeo chegou mais fundo para você. Qual princípio você vai levar para a sua vida a partir de hoje? Eu leio cada comentário, de verdade, sem exceção, e os comentários de vocês são o que me guiam para saber o que está transformando vidas de verdade. E me faz um favor, me conta o que você quer ver no próximo vídeo. Pode ser sobre como construir autoridade no digital do zero, pode ser sobre mentalidade de prosperidade, sobre como sair das dívidas usando princípios de sabedoria aplicada, sobre histórias de pessoas que construíram fortunas a partir do nada. Me fala o que você quer, e eu produzo para você. Esse canal existe para servir você, e é com os seus pedidos que ele vai continuar crescendo e chegando em mais pessoas que precisam dessas mensagens. Se esse conteúdo te acrescentou algo real hoje, aperta o like agora. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a levar esse vídeo para mais pessoas que estão esperando exatamente essa mensagem. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque os próximos vídeos vêm com ainda mais profundidade, ainda mais conteúdo aplicável, ainda mais princípios que constroem riqueza real. Nos vemos no próximo. Até lá!